A gente tem vários tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, o diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, o diabetes tipo LADA, o diabetes tipo MOD, né? Os diabetes pós doenças pancreáticas, vários tipos de diabetes por doença autoimune. Mas hoje, o foco fundamental dessa nossa discussão, desse nosso bate-papo, é o manejo, o que fazer com pessoas que têm diabetes tipo 2 no contexto da atenção primária. E aí a gente sabe que a gente trabalha no contexto do SUS, do Sistema Único de Saúde, com algumas limitações em relação à terapêutica, tanto medicamentosa do ponto de vista de via oral, como algumas coisas em relação à insulinoterapia, e a gente vai tentar discutir o que dá para fazer do SUS e quando a gente também tem alguma possibilidade de um paciente também adquirir alguma outra medicação. Enfim, vamos tentar discutir um pouquinho o estado da arte em relação ao diabetes, mas sempre dentro desse contexto dos nossos pacientes que a gente está atendendo dentro do Sistema Único de Saúde. Então, a gente vai discutir hoje fundamentalmente o diabetes tipo 2, né? Tem vários tipos de diabetes que não são o nosso foco, diabetes mais raros, e a gente vai fundamentalmente aqui discutir o diabetes tipo 2. Uma das coisas que a gente tem que saber, e a primeira coisa que quem atende em atenção primária tem que estar ciente, é que o paciente ele não é uma caixinha com uma doença. A pessoa que a gente atende, e a pessoa diabética, eu tenho que tentar vê-lo numa perspectiva mais integral. Então, se eu tenho uma pessoa que é diabética, né, e eu vou cuidar dessa pessoa que é diabética, eu tenho que ter algumas outras nuances. Por exemplo, essa pessoa fuma, e se ela fumar, é importante que eu entenda que eu devo oferecer para ela o tratamento de cessação de tabagismo, que num outro momento a gente pode discutir, que tem no SUS, né? Tem as drogas, a bupropiona, o adesivo de nicotina, o goma de mascar. Eu tenho que ter um controle muito grande dessas pessoas em relação ao seu nível pressórico, porque há uma sinergia muito grande maléfica de desfecho negativo entre hipertensão e diabetes. Quando eu cuido de uma pessoa diabética e quando eu cuido de uma pessoa hipertensa, qual é o meu objetivo? Meu objetivo fundamental é que essa pessoa viva muito e viva bem. O que é uma pessoa viver bem tendo hipertensão e diabetes? É que ela não tem os desfechos negativos. Elas não têm os desfechos cardiovasculares negativos, né? Como o IAM, que é a doença que mais mata, como insuficiência cardíaca, né? Como a própria angina. Ela não tem os desfechos negativos, como o AVC, seja isquêmico ou hemorrágico, o paciente diabético que ela não tenha retinopatia diabética, o paciente diabético hipertenso que não tenha doença renal crônica, que não tenha doença arterial, fundamentalmente a doença arterial obstrutiva periférica da OP. Então, cuidar da pessoa com diabetes é cuidar dos seus órgãos nobres, exatamente como a gente faz em relação à hipertensão. Então, se a pessoa é diabética, eu tenho que investigar muito se ela também tem hipertensão e vice-versa, porque eu tenho que cuidar desses órgãos nobres. Nesse terceiro tópico que a gente vai, todo médico que atende em atenção primária tem que ficar muito atento, é o manejo medicamentoso. Aqui tem só um exemplo do metformin, mas a gente, hoje, qualquer médico que atue atendendo pessoas com diabetes, tem fundamentalmente que saber manejar bem 4 classes farmacológicas que a gente vai revisar hoje. As biguanidas, as sulfonilureias, os incretinamiméticos, tanto os inibidores da DPP-4 quanto os análogos do GLP-1, quanto os inibidores da CGLT2. Se eu manejar bem essas 4 drogas, eu tenho um arsenal terapêutico para atender qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Fundamentalmente isso. Quais as limitações que a gente tem no SUS em relação a isso? Quais são as boas novidades que estão aparecendo agora, como a dapagliflozina, que a gente só podia usar a partir de 65 anos e o Conitec está liberando a partir dos 40. Em breve isso vai ser uma realidade, por enquanto não é, e a gente tem que discutir isso. Também discutir as insulinas, a gente vai ter que iniciar. O médico que atende a atenção primária tem que ter uma noção sobre como insulinizar seu paciente e quais são os limites da atenção primária, como usar o esquema bedtime, como fazer a insulina chamada basal, como começar a fazer a insulina prandial, quando começar a fazer insulina,
né? Tudo isso é muito importante. Olhar também sempre para os lípides desse paciente, porque a gente está, né, tá discutindo os desfechos. Então, eu tenho que olhar a hipertensão, eu tenho que olhar o diabetes, eu tenho que olhar os lípides, o que é que eu tenho de recurso dentro do SUS, por exemplo, a atorvastatina é um bom recurso, e controlar efetivamente a glicemia. Então, a gente vai tentar passar esses pontos fundamentais do manejo da pessoa que tem diabetes, né, de uma forma muito simples, e aí abrir para que a gente tenha essa possibilidade de discutir com vocês. Só fazendo um pequeno recorte, esse é um projeto que a gente tem no Santa Marcelina, né? Dr. Samuel participa, eu participo, que se chama Projeto Sob Controle. Até por orientação do Dr. Samuel, está virando, né, uma pesquisa que vai ser um estudo de curto muito potente, se Deus quiser. Esses números já estão um pouquinho desatualizados, hoje a gente já tem cerca de 250 mil pessoas cadastradas nesse sistema entre hipertensão e diabetes. Então a gente tem uma expertise muito razoável sobre segmento de pessoas com hipertensão e diabetes, e a gente vai compartilhar um pouquinho esse projeto com vocês. Ele já tem cerca de 5, 6 anos, nessa perspectiva da atenção primária, das limitações e das potencialidades que a atenção primária tem. Sempre que a gente vai discutir qualquer tema em atenção primária, principalmente na lógica do SUS, eu tenho que entender que eu estou na atenção primária, então eu vou ter que discutir acesso, coordenação, integralidade e longitudinalidade. Lógico que não dá para aprofundar essa discussão agora. Tudo que a gente vai discutir é baseado em boa evidência, por isso que a gente usa o protocolo da SBD. Nada do que eu vou falar aqui é minha opinião pessoal. Até eu vou dar minha opinião esporadicamente, mas sempre ancorada em boas evidências. Quer dizer, em nível de evidência alto, geralmente com revisão sistemática, ou meta-análise, ou com um estudo clínico randomizado com mais de 1.000 participantes. Sempre olhando para a pessoa, eu tenho que saber diabetes, eu tenho que saber evidência, mas eu tenho que entender e conhecer a pessoa que tem diabetes. É olhar para a doença e olhar também para a experiência do adoecer e registrar isso bem, registrar isso de forma clara, de forma objetiva no nosso sistema, que é o nosso SOAP, todo o prontuário eletrônico que a gente está desenvolvendo.